地を踏みしめて君は目覚めてゆく天使の微笑みで連れ出して Teoria eletromagnética. 最後まで諦めないさやり続けることに必ず意味がある You just try again 闇を抜けて You just go away 世界は君の輝きを待ってる大地を踏みしめて君は目覚めてゆく天使の微笑みで連れ出して始まりはいつでも遅くないさ何度でも立ち上がれ E aí, pessoal, bora aí para nossa semana 11 já, né, do nosso curso. Estamos na segunda semana, né, do campo magnético. Então, a brincadeira, essa semana é bem curtinha, bem tranquilo, né. Esse vídeo aqui ainda tem alguma coisa interessante, o resto, assim, vamos ladeira abaixo, é Física 3, na veia, né, bem trivial. Então, bora. Esse vídeo é mais, não tem nem muito o que tirar problema daqui, né? Só um pouquinho de tirar um resultado geral de força magnética e uma discussão sobre torque, que eu acho que é até mais interessante que o propósito campo magnético. Isso aqui tudo é do Heights. Essa parte no Griffiths, realmente acho que muito pouquinho, né? Ou é simplesmente porque é o livro que eu estudei originalmente, então acho que eu tenho um apego maior pelo jeito que ele explica, né? Apesar dele, a pessoa não gostar muito dele. Vamos embora. Então, qual a brincadeira hoje aqui? Você tem, vamos discutir o que é uma força magnética, ok, uma força magnética numa carga, beleza, né? Carga V, VEC B, né? Agora, digamos, se você tem um conjunto de cargas, né? Como é que você adapta isso? Né? Um J, um fluxo, né? Então, se você tem num fluxo, você tem, digamos, num fio, né? Por exemplo, você pode ter um fio criando um campo magnético e outro fio sentindo o campo magnético criado pela primeira, né? Então, essa daqui é a brincadeira que a gente vai discutir depois. Você tem dois circuitozinhos, com a força magnética um criando o outro. E torque, né? Como é que você aplica um campo magnético, digamos, numa espira, né? Essa espira não vai sair voando por aí, porque é fácil ver que a força total vai ser zero, mas ela gira, né? Então você pode criar torque na espira. Então é uma fórmula geral para o torque, que vai dar até um entendimento melhor para a gente o que é aquela integral do momento de polo magnético. Tem uma relação aqui íntima que a gente vai aprender, uma forma geral, geométrica, né, de entender como é que é o momento de polo magnético. Então vamos embora, chega de enrolação, bora para a brincadeira de hoje. Então você tem, vamos discutir uma força magnética, você tem um conjunto de carguinhas andando, né? Aqui vamos supor, aqui no final a ideia é que seria, digamos, um fio, mas por enquanto vamos dizer assim, você tem um fluxo de partículas, né? Então isso aqui é caracterizado por um J. Se for partículas pontuais, beleza, o J é ρV, né, e o ρ vai ser del de Dirac, não tem problema, mas vamos tentar pegar o mais geral possível, mas aqui só para ilustrar. Vamos supor que você tem uma carguinha aqui, digamos, um dq, né, de carguinha, esse aqui é o seu campo magnético aplicado. Aqui é a velocidade do cara, aqui é a carguinha dq. Qual é a força nesse dq? É isso, acabou, né, é parte de força de Lorentz. Eu botei o M aqui para dizer força magnética. Só que, isso aqui é uma distribuição de cargas, né? O que é esse dq? Esse daqui é ρdV, então ele é ρ volume, né, d3x, que eu botei aqui o dV. Por outro lado, porque eu deixei esse ρ junto com v, ρv é a distribuição de carga, é a densidade corrente, né? Então esse cara aqui é a definição de J, né? Do jeito que a gente sabe escrever J lá, da primeira semana lá, e tal, ou segunda, né? Então aqui o J é VEC B. Isso para um pedacinho de carga, né, com velocidade de V. Obviamente, se você tem um conjunto, você vai pegar aqui, esse aqui é um vetor, né? Então você tem esse vetor para uma carguinha, outro para outra, outro para outra. O vetor total é só somar, o vetor você soma, né? Então aqui integra. Então você integra no volume, que tem
essa sua distribuição de carga, tá aí o resultado. Só que é muito comum que você não tem um volumão assim de carga, você tem geralmente tipo um fio, né? Coisa que a gente já discutiu. Então você tem uma área bem pequenininha onde estão passando as cargas como se fosse, elas são em fila indiana, mais ou menos. E digamos, você está lá fora olhando. Então essa parte aqui, digamos, se essa área é bem pequenininha, vamos considerar que o B dentro da área ele não muda. Então esse cara não vai mexer. E esse J integrado nessa área é a corrente, né? E a corrente aqui, por definição do problema, a gente está trabalhando com correntes estacionárias, né? Então a corrente mesmo, corrente elétrica integral de J nessa área que está furando, é constante. Então o I sai da integral, e aqui esse vetor dl é a parte do fio, né? do circuitozinho, do fio que você está integrando, que está no caminho C. E essa seta é aqui, porque eu boto o vetor dl, porque ele acompanha a direção do J, né? O I não tem, corrente na verdade não tem direção, né? É escalar, é positivo e negativo, né? Que está embutido mais ou menos na ideia. Você desenha, né? Quando você bota um circuito e bota uma seta dizendo a direção da corrente, quando você fala direção da corrente, você está dizendo a direção de J, ou a direção aqui do L, que você vai integrar. O I é o valor, né? É tantas cargas que estão passando ali por área. Desculpa, tantas cargas que estão passando ali por tempo, né? A área você já determinou. Então, beleza, tá aí, pronto, né? Esse aqui é a equação base, mais ou menos, para o vídeo de hoje. Aí você pode brincar, isso está tendo na lista de vocês, né? Esse aqui é acho que eu tenho esse antiparalelo, mas tem os dois, antiparalelo e paralelo. Vamos ver assim, qual a força que um fio faz no outro. Aqui vamos pegar casos de fio infinito, infinitos e paralelos, o caso mais simples possível, uma distância ρ. Vamos ver a força que o fio 2 sofre, né? A força magnética no fio 2, criado devido ao campo magnético criado pelo fio 1. Né? Obviamente o inverso também é verdadeiro. Vamos ver que as forças são iguais ao contrário, vale a terceira lei de Newton. Então tem uma distância ρ. Esse fio 1 infinito, ele cria esse campo aqui. A gente já sabe, μ0 corrente, 2π ρ. Esse ρ é essa distância, então ele cria esse campo magnético nesse ponto. Aí fala, mas tem que ser nesse qualquer ponto aqui, né? Você entendeu, né? Que os fios são infinitos. Então aqui, esse campo magnético, isso aqui é a regra da mão direita. Então, vai para cá, faz assim. Então, meu campo magnético, ele está saindo do monitor, desse ponto, né? Essa direção φ. Faz assim, ela entra por aqui e sai por lá. Então, nesse elemento aqui de fio, né? Vamos ver aqui um dl, né? Qual é a força aqui? Né? A força é que ele sente, a ideia que a gente está no outro lá, é a corrente dele, dl dele, que aponta para cá, vecchio B1. Né? Então, o fio está para cá, a corrente, ou a força está saindo do monitor, então a corrente está para cá, o campo magnético sai do monitor, então a força aponta para lá. Então, essa aqui é a direção da força, está certinho. Repare que a força eles estão se repelindo, né? Esse cara está querendo sair. Obviamente, se você quiser no fio, aqui se integrar no fio todo vai dar infinito porque tudo é infinito, né? Mas aqui, digamos, a força por comprimento não é complicado, né? Você pega isso aqui e integra no L, né? Mas aqui a questão é que você vai substituir aqui esse B1, B1 está aqui, né? A integral aqui é trivial, né? Porque esse ρ é fixo ao longo do L, né? É o mesmo ρ, então aqui é constante, simplesmente você vai sair o L aqui que eu dividi, né? Então, qual é a força? É μ0 e 1 e 2, 2πρ. Esse chapéuzinho só para dizer que o vetor aponta para um lugar, né? É esse lugar que está no desenho. E, obviamente, você pode pensar o contrário, né? Mas repara que tudo é simétrico, né? Você pode trocar I1 por I2. Né? Mas, óbvio, se você fizer a mesma lógica contra esse cara daqui, cria um campo, o campo aqui está saindo aqui do monitor também, então aqui é corrente, campo, força, né? Então a força está para cá. Então os dois se repelem, né? Então elas são iguais e contrárias, né? Essa vai para cá e a outra vai para cá. Aqui vale, terceira lei de Newton. Então dois fios correntes antiparalelas se repelem, né? E outro que está na lista também perguntando se você bota os dois correntes paralelas, eles vão se atrair. Óbvio aqui, né? Então se a corrente fosse para o lado de cá, então seria corrente, aqui mesma coisa, então corrente, campo, força. A força está para dentro e seria o mesmo valor, só que ela está para dentro. Beleza? Então como se fosse carguinhas aqui de sinais iguais, né? E paralelas como se fosse carguinhas de sinais opostos, né? No sentido de
de se repelir e se atrair. Bonitinho isso, né? Mas aqui vamos para uma coisa mais interessante. Mais, digamos, mais técnica, né? Quando você tem circuitos. O que eu chamo geralmente de circuito assim, é uma corrente fechada, né? Então esse cara daqui, a corrente está rodando aqui. Pode ser o caminho C1, o caminho C2, os caminhos são arbitrários. Questão, digamos, então você tem um sistema de referência, esse cara, um ponto aqui qualquer aqui, um ponto x1, esse dl1 é a tangente, o infinitésimo aqui na tangente. E um ponto x2, o dl2 aqui, tangente, né? Então vamos ver, digamos, esse cara daqui que é um campo magnético no espaço, que vai interagir aqui, digamos, nesse pontinho dl1. Né? Então aqui vai ter um campo P2 atuando em dl1, isso vai criar uma força dF1 aqui, né? Criado por causa do campo 2. E você somar e integrar tudo isso, você tem a força no circuito 2, digamos, a força criada pelo circuito 1, né, no sentido que a força no circuito 1 devido ao campo magnético criado pelo circuito 2. É isso. Saiu. Então aqui no caso vamos fazer, acho que é o contrário, né? Então a força no circuito 2 devido ao campo criado pelo circuito 1. Então como é que é a formuleta da força? Já está aqui, né? A nossa formuleta lá. Então por que aqui é I2? Porque I2 é o sistema que eu estou analisando, né? E aqui, então aqui é I2 e aqui é DL2, porque eu estou integrando aqui no circuito 2. Por que aqui é B1? Porque esse é o campo que está atuando nele, é o campo externo. O campo externo é criado pelo circuito 1. Né? Então essa é a brincadeirinha. Então vamos substituir a formuleta do circuito do campo criado por 1 aqui, né? E a gente sabe isso por Biot-Savart. Então você tem um circuitozinho, lá no nosso começo aqui de magnetostática. Esse daqui é o campo magnético criado pelo circuito 1. Qualquer ponto, digamos, X aqui do espaço, né, fora do circuito, aqui esse ponto X aqui é o ponto X2, que é um ponto qualquer sobre o circuito 2. Né? Então esse aqui é um ponto X2, digamos aqui. Né? Então, beleza, já tem. Então substitui isso no outro. Aí ficou toda essa parafernália. Então tem M1, tem M0, corrente 1, corrente 2. Aí você tem a integral do DL2 e a integral aqui do DL1 que vem aqui. É esse produto vetorial primeiro e depois você toma esse produto vetorial que tem ali fora. Esse aqui, como é escalar, eu tirei aqui fora. Então esse é o produto vetorial do produto vetorial. Vamos analisar esse cara primeiro. Vamos dar a simplificar nessa equação. Para ficar mais claro, na verdade a gente vai chegar num resultado formal que é difícil usar, mas pelo menos ficar claro que terceira lei de Newton é válida. Aqui é difícil, mais ou menos ver que trocar 1 por 2 vai trocar sinal, porque aqui tem produto vetorial e tal. Mas vamos dar uma analisada aqui, uma simplificada. Esse aqui é o produto vetorial de A com B com C. Isso aqui a gente já tem até na lista 1, mas vamos fazer essa conta aqui de novo, porque eu vou até usar isso aqui mais uma vez no vídeo. Então como é que a gente pode simplificar ou reescrever isso, né? Então vamos usar a nossa notação aqui. Vamos escrever para A, B, C, depois aqui seria A, B e C. Então é Y de JK, AJ, esse cara K. Né? Mas o que é esse cara K? É Y de KLM, BL, CM. E aqui vamos usar K repete, é delta, delta menos delta, delta. Delta IL, delta JM menos delta IM, delta JL. IL, JM, IM, JL, certinho. ABC. Agora está passando um helicóptero, eu vou ignorar e vou continuar. Então vamos lá. Se abriu, o L vai somar, aqui vai ficar BI, o M vai somar, aqui vai ficar CJ. Então vai ficar AJ, BI, CJ. AJ, CJ, BI. Certinho. Então JJ, aqui é um produto escalar, por isso que está somado, por isso que eu botei ele junto, o BI sobrou. O outro, no lugar do M vai ficar I, aqui vai ficar J, né? Então AJBJ e o C sobrou. AJBJ e o C sobrou I. Então aqui é o produto escalar disso, aqui é o vetor B, aqui é o vetor C. Resolvido. Vamos lá para o nosso. A, B, C. Então esse cara é A, esse cara é C. Então esse daqui é o produto escalar desse com esse, com A com C, sobrou o B. Né? Aqui A com B, sobrou o C. Então, por enquanto vamos reescrever isso lá, mas vamos fazer um por um. Né? Vamos substituir esse cara primeiro. Né? Vamos ver que esse daqui, na verdade, essa integral, por isso vale a pena fazer isso, né? Que essa integral vai dar zero. E o resultado final vai ficar isso. Né? Então vamos pegar só aquele primeiro termo, esse termo daqui. Né? Depois a gente mexe com o outro. Vamos pegar esse aqui e substituir aqui. O outro depois a gente vê. Então substituir aqui, ficou isso.
né? Vamos dar uma mexida, vamos mostrar que isso aqui dá zero. Qual a ideia? Vamos pegar esse cara daqui, que você sabe reescrever como divergente. Ou divergente não, isso aqui é gradiente. Gradiente do inverso aqui da distância, de x1, x2. Aqui com o sinal de menos, porque eu botei esse 2 porque eu estou derivando as componentes de x2. Fica claro aqui. Poderia fazer com x1? Poderia, mas eu quero fazer com x2 porque isso aqui vai resolver a minha vida. Então, pegou, substitui esse cara, aí você tem, qual a vantagem aqui, né? Porque como esse cara deriva x2, eu posso separar a integral aqui de x2, a parte em L2, né? Então por isso que eu estou escrevendo aqui dL2, esse cara aqui é um produto escalar disso com isso, aqui o sinal de menos veio, beleza? E esse I2 eu deixei, e aqui ficou a integral disso daqui em L1. Agora eu até botei o Mi0, o I1 e 4π só de graça aqui, porque esse cara aqui é exatamente o potencial vetor, né? Esse cara daqui é o potencial vetor associado ao circuito 1 no ponto x2. Né? Esse aqui é o nosso Biot-Savart, né? Então o rotacional desse cara daqui é o campo magnético. A gente começou com o campo magnético e voltou, né, para o A, aqui mais ou menos. Né? E daí? Né? Então esse cara aqui é o A1 no ponto x2, então você pode substituir aqui A1. Né? E agora essa integral daqui trivializou. Né? Por quê? O que é esse cara? Para que você tenha produto escalar aqui, mas está derivando, digamos, independente de se aqui ser vetor ou não, né? Você está derivando assim, é a componente x desse cara derivada em x de alguma coisa, mais a dy derivada em y de uma coisa. Então isso aqui trivialmente é isso. Né? Aqui eu botei um i para dizer aqui, né? Mas o que interessa é esse produto escalar, então você está derivando em x, integrando em x, derivando em y, derivando e integrando em y. Entendeu? Então, quando você integrar, vai dar o próprio cara. Né? Quando você integrar em x, termo fundamental do cálculo. É derivada em x de uma derivada integral em x de uma derivada em x. Então, é esse cara daqui. Né? A mesma coisa de y e z. Então, quando você integrar, assim, essa integral, na verdade, é tipo integral de df aqui. Né? Certo? É dx, dx de f. Né? Então, é df. De certa forma, você cortou aqui o dx. Então, isso virou integral do dA, só que aqui é um circuito fechado. Então, esse aqui tem só cancela, porque a gente está trabalhando com circuitos fechados. Então, esse aqui simplesmente dá o A no ponto inicial menos o A no ponto final. Só que o ponto final é o ponto inicial. Então, o A é o mesmo cara, ele é contínuo, então deu zero. Aqui já resolveu o termo. Sobrou só o outro. O outro, até volta aqui, o outro é esse daqui. Então, substitui esse cara aqui, e é para que aqui fica x2 no x1, aqui divide pelo cara ao cubo. Né? Então, acabou a conta. É esse resultado aqui. Esse cara aqui é o cubo. Na verdade, esse aqui é tipo o vetor, né, entre 1 e 2, unitário, dividido pela distância ao quadrado. Você pode pensar assim. E aqui o dl1, dl2. E aqui é bem óbvio, né? É para que I1 e 2 se integra no 1, integra no 2, dl1, dl2 produto escalar. E aqui o vetor, essa parte importante que é o x2 menos x1. Então, essa é a força que o 2 sente por causa do campo criado pelo 1. Qual o contrário? É só trocar 1 por 2. Né? Então, você troca 1 por 2, esse vetor inverte sinal. Né? Então, a força que 1 sente criado por causa do campo 2 é igual e oposto. Isso é curioso que não depende do circuito, não. O circuito, digamos, um pode ser pequenininho e 2 grandão, ou vice-versa, mas a força que um cria no outro, elas são iguais e opostas. Né? Então, parece que tem que funcionar a lei de Newton, mas aqui, terceira lei de Newton, mas não, sei lá, não é tão trivial, né? Porque o circuito 1 e o circuito 2 não são iguais a priori, né? Então, porque, digamos, você poderia falar assim, o circuito 1 queria um campo magnético maior, né? Então, ele deveria criar, vamos supor, né, um campo magnético mais forte, vamos supor que a corrente do 1 é grande, né, do 2 é pequeno. Então, 1 cria um campo magnético forte, você espera uma força grande no 2, mas não o oposto. Né? Mas o que acontece é isso. Elas são iguais e opostas, né? Porque as duas correntes aparecem nas duas forças. Né? Mas como carga também, né? Mas aqui é um cara distribuído, né? Por isso que eu acho que é menos trivial. Então, beleza. E para acabar, ele vai ficar pequenininho esse vídeo, mas tá grande já. O torque. Quem é este Pokémon?